Interessante é a visão da Irmandade dessa distância. E agora, Irmandade? Então, a teoria é baseada no fato de que nomes diferentes são usados para Deus em porções diferentes do Pentateuco. E pode-se notar diferenças no estilo linguístico. Então, até aí é real. Mas daí, por esses dois fatos, atribuir autoria a outros autores que não Moisés, é ler demais nas entrelinhas. De fato, isso acontece. Há nomes diferentes para Deus durante o Pentateuco, e o estilo linguístico também muda. Mas isso não é suficiente para se concluir que Moisés não seja autor do Pentateuco. Olha lá, as letras da teoria Jept significam os 4 supostos autores. O autor que usa Jeová como nome de Deus. Gente, aqui eu preciso dizer algo para vocês. Não se choquem, tá bom? Jeová não é nome de Deus, é uma tentativa de pronúncia. Então a teoria Jept, ela já começa mal daí. Porque em nenhum momento aparece exatamente Jeová. O que aparece é o tetragrama, 4 consoantes, não tem tradução, e há uma tentativa de se traduzir, há várias tentativas de se traduzir, e uma delas é Jeová. E é a mais recente, é a mais nova, ela é de 1540 e alguma coisa. Então não tem por que se colocar esse J de Jeová aí, mas eles colocam. As letras da teoria Jept significam os 4 supostos autores. O autor que usa Jeová, que no original não está Jeová, melhor traduzir por Yahvé ou por Javé do que por Jeová, como o nome de Deus. O autor que usa Elohim como nome de Deus, aí fica J-E, Elohim agora. O autor que eles dizem ser o autor do Deuteronômio, e o provável autor eclesiástico, que aí fica a letra B, que é priest, que é sacerdote, ou padre em inglês, seria o autor do Levítico. Então eles colocam 5 autores diferentes, 4 autores diferentes, 5 não, 4 autores diferentes, como possíveis autores do Pentateuco. A teoria Jept afirma que as porções diferentes do Pentateuco foram provavelmente agrupadas no século IV a.C., possivelmente por Esdras. Ninguém nunca encontrou, a arqueologia nunca encontrou nenhum documento que afirmasse isso. Fica em cima só dessa questão do uso diferente dos nomes e do estilo. Fica por conta só disso. Então é uma coisa insegura, é uma teoria insegura. Mas ainda assim, bastante divulgada do século XIX em diante. Da parte final do século XIX em diante, ela é bastante divulgada. É verdade que em nenhum lugar do livro o autor é literalmente mencionado. Não é literalmente mencionado. Mas o Novo Testamento indica que Moisés escreveu a lei. Quando fala lei, gente, é o Pentateuco inteiro, incluindo o livro de Gênesis. Os judeus chamam de lei ou de Torá, e nós chamamos de Pentateuco. Ele todo. E a autoridade maior é Jesus. E Jesus afirmou que Moisés escreveu o Pentateuco todo. Vejamos Jesus afirmando isso. Lucas 24, 44, por favor.
Pode ler? Por gentileza. Quer ler, irmão Brito? Pode ler. Eu acho. Você já falou isso, desculpa. Gente, não é, eu vou pegar no Gilberto, não é para fazer isso. Achou? Eu. Desculpa. Tudo bem? Tudo bem. Até porque está o número no slide, dá para rever em casa, tal, tudo, entendeu? Eu sei que vocês são gentios, bem educados, um cede a oportunidade para o outro. Isso é muito bom, mas achou, leu, por favor. E disse-lhe Jesus, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Olha aí, é Jesus falando, convinha que se cumprisse o que de mim está escrito na lei de Moisés. A lei de Moisés aí é o Pentateuco. Ele está atribuindo todo o Pentateuco a Moisés, na lei de Moisés, nos profetas e nos escritos, que são as 3 divisões do Antigo Testamento hebraico. Tudo bem? Então Jesus cita o Pentateuco, incluindo o livro de Gênesis, como obra de Moisés. Então não faz sentido excluir o livro de Gênesis da relação de composição do Pentateuco. Se Jesus está dizendo que são os 5 de Moisés, por que eu vou tirar? Por que eu vou tirar Gênesis? Em João 7,22, o próprio Jesus diz que Moisés deu aos judeus a circuncisão. Então veja bem, nós estamos apelando para a autoridade maior. Nós estamos mostrando Jesus dizendo que o livro de Gênesis é a obra de Moisés. Vamos lá? Vamos lá? João 7,22. Por causa de Moisés, vos é verdade a circuncisão, embora ela não tenha vindo de Moisés, mas sim dos patriarcas. Vós circuncidais o homem no sábado. Olha aí, Jesus atribuiu a circuncisão a algo tendo sido ordenado por Moisés, não é isso? Atos, capítulo 17, capítulo 15, verso 1. Atos, capítulo 15, verso 1. Por favor. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vós não circuncidardes conforme o uso de Moisés, Conforme o uso de Moisés, olha lá. não podeis salvá-los. Esse ritual, a circuncisão, ele é mencionado somente no capítulo 17 do livro de Gênesis. Vocês lembram direitinho o que é a circuncisão? Gente, estamos todos para aprender. Se alguém não lembra, se manifesta. Não? Então tá. A circuncisão é o seguinte, é como uma operação de fimose, né? Para que o prepúcio do órgão genital masculino ele saia totalmente para fora da membrana que o envolve. Era um sinal entre Deus e o povo judeu que todo homem judeu fosse circuncidado até o 8º dia. E essa ordem, ela só aparece no capítulo 17 de Gênesis. Depois, em alguns lugares, ela é repetida, mas a origem é o capítulo 17 de Gênesis. Se Jesus atribui a Moisés, Jesus está indiretamente atribuindo a autoria de Gênesis a Moisés. Então a maior autoridade diz que foi Moisés que escreveu o livro de Gênesis. Nós vamos acreditar em quem? Em Jesus ou nos teólogos liberais do século XIX?
Eu não sou adepto da teoria Shepard. É verdade, peraí, repetiu o slide, né? Além do testemunho bíblico, que nós vemos aí, esse testemunho que nós vemos é bíblico. Ele está na Bíblia, está no Novo Testamento. A tradição judaica defende a autoria de Moisés. Então, lembra que eu falei com vocês sobre evidência interna e evidência externa? A evidência interna é a própria Bíblia. Então, o Novo Testamento, a evidência interna, aponta para Moisés como autor de Gênesis. E a evidência externa, que é a tradição, além do testemunho bíblico, ou seja, a evidência interna, a tradição judaica, evidência externa, defende a autoria de Moisés. Olha lá, da mesma forma, desde os pais da igreja, evidência externa de novo, os pais da igreja são os primeiros teólogos depois dos apóstolos. O chamado período patrístico. Desde os pais da igreja até os reformadores, a tradição cristã aceita que Moisés realmente foi quem escreveu Gênesis. Então, tanto a evidência interna quanto a externa aponta para Moisés como escritor de Gênesis. Quando foi escrito? É claro, gente, que a gente sabe, a gente está falando do livro de Gênesis, mas falando de todo o Pentateuco. É claro que a gente sabe que o episódio da morte de Moisés não foi ele que escreveu. Mas isso não faz com que todo o Pentateuco deixe de ser obra dele. O episódio da morte dele, quem escreve é Josué ou um dos anciãos. Afinal, o morto não escreve, não é isso? O único morto que eu sei que escreve é psicografia, o espírito Emmanuel. Mas aquilo ali é um... Pode falar isso? Pode. Aquilo ali é um capetinha que escreve e diz que é um espírito de uma pessoa que morreu que escreveu. Quando foi escrito? O livro de Gênesis não afirma quando foi escrito, também não tem data. A data de sua autoria é provavelmente entre 1440 e 1400 a.C. Entre o tempo quando Moisés conduziu os israelitas para fora do Egito e a sua morte. Qual o propósito do livro de Gênesis? O propósito de Gênesis tem sido, por vezes, chamado de semente enredo. Por quê? Porque ela é a semente do enredo de toda a Bíblia. Enredo quer dizer tema, né? O tema de toda a Bíblia. A maioria das principais doutrinas da Bíblia são introduzidas em forma de semente no livro de Gênesis. A maioria das principais doutrinas. Junto com a queda do homem, há uma doutrina. O ensino sobre a queda é uma doutrina, é um dogma cristão. Não há como se negar, como cristão,
negar. O ateu, o agnóstico, o cético, que negue. O cristão não há como negar que houve uma queda, porque o livro do Gênesis fala dessa queda. Então, junto com a queda do homem, uma doutrina, há a promessa de salvação. Então vamos dar nome a essas doutrinas, porque vocês as estudarão por nome durante o curso de teologia. Com a queda do homem. O Vicente está inspirado, está falando alto, e isso é bom. Junto com a queda do homem, a martiologia, doutrina do pecado. Hamartia é uma das palavras gregas para pecado. Então a queda do homem é a martiologia, é a doutrina do pecado. Então a primeira doutrina importante do cristianismo, da teologia sistemática, que aparece no livro de Gênesis. A queda, a promessa de salvação, soteriologia, sotéria, salvação, logia, estudo, soteriologia, no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Há uma promessa de salvação, uma soteriologia. Quem pode ler, por favor, para nós? Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. É uma profecia acerca de Cristo, uma promessa de salvação. A promessa que da semente da mulher viria que restauraria a humanidade, aqueles que crescem em Cristo. Nós já vemos duas doutrinas, a martiologia e soteriologia. As doutrinas da criação, doutrina da criação, a doutrina que diz que há um Criador. Imputação do pecado, a doutrina que diz que o pecado de Adão foi imputado à humanidade. Vocês vão aprender isso em amartiologia. A doutrina da justificação, a doutrina da expiação. Quando é que aparece a doutrina da expiação? Quando eles aparecem diante de Deus, coberto com folha de figueira, e Deus sacrifica um animal para cobrir a nudez deles. Aquilo é expiação. Aquele animal faz a expiação, ele faz o sacrifício expiatório, o sacrifício que remove a vergonha do pecado. Simbolicamente falando, é claro. O animal só, a pele do animal literalmente só cobre a nudez física deles, mas já aponta para a cobertura, para a expiação do pecado. Tudo bem? Fala também da depravação, da ira, da graça, da soberania, responsabilidade e muitas outras doutrinas são abordadas neste livro de origens, chamado Gênesis. Muitas grandes questões da vida são respondidas em Gênesis. De onde eu vim?
Deus nos criou. No princípio criou Deus os céus e a terra. E aí é desenvolvido a ideia de que tudo, inclusive nós, fomos criados por Deus. Por que eu estou aqui? Nós estamos aqui para ter um relacionamento com Deus. Nós estamos aqui, um certo filósofo, ele diz que a criação é um crime, que Deus não deveria ter criado nada. Mas a criação, ela é uma extensão do amor de Deus. O apóstolo João, ele diz que Deus é amor, literalmente amor. Quando ainda não existia nada, quando existia somente a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Trindade se amava, o Pai, o Filho e o Espírito Santo se amavam. E a nossa criação é a expressão do amor de Deus. Nós somos criados para amar a Deus e para sermos amados por Ele. Gênesis capítulo 15, verso 6, por favor. E creu ele no Senhor, e imputando-lhe isto por justiça. Olha aí. Por onde vou, para onde vou, temos um destino após a morte. Não é morreu, acabou. Capítulo 25, verso 8, de Gênesis. Depois Abraão expirou, morreu numa velhice feliz, idoso e repleto de bons anos, e foi reunido aos seus antepassados. Morreu fisicamente, acabou fisicamente. Mas aconteceu o que com ele? Ele foi reunido aos seus antepassados. É isso que o texto diz? Essa reunião fala de uma vida após a morte. De uma vida após a morte. Vejamos um resumo do livro de Gênesis. O livro de Gênesis ele pode ser dividido em duas seções: história primitiva e história patriarcal. Quando o livro de Gênesis diz: essas são as gerações de fulano, essas são as gerações de ciclano, as gerações de Esaú, por exemplo. A palavra geração ali, ela pode ser traduzida também por história. Então o livro de Gênesis ele é composto de histórias. Olha lá, o resumo do livro de Gênesis pode ser dividido em duas seções: história primitiva e história patriarcal. A história primitiva ela registra primeiro a criação, no capítulo 1 e 2 de Gênesis, depois a queda do homem. Gente, uma coisa bastante complicada, que os irmãos estudarão melhor depois, é que parece que o homem foi criado duas vezes. Você lê o capítulo 1, fala da criação, o capítulo 2 fala da criação de novo. E existe correntes teológicas que dizem que é o seguinte: o homem foi criado duas vezes porque o segundo homem que Deus criou, Deus já o criou para que ele pecasse. Faz de Deus o autor do pecado. E Deus não é o autor do pecado, tá? Deus não é o autor do pecado. O que acontece que tem a criação duas vezes é que na primeira vez
ela é apresentada de forma mais resumida. E na segunda vez, ela é de forma mais detalhada. É como se você perguntasse, professor João, onde é que você mora? Ah, eu moro no Itaim Paulista, bem na divisa com São Miguel Paulista. Pronto, disse onde eu moro. E depois eu te dissesse com detalhes como é que você pode chegar até a minha casa. É o que acontece com o capítulo 1 e 2 de Gênesis. Primeiro ele dá uma visão geral, depois ele dá uma visão mais detalhada. Deus de maneira nenhuma criou o homem uma vez, santo, e a segunda vez já preparado para a queda. Isso é atribuir a criação do mal a Deus, e Deus não criou o mal. Porque se Deus criou o mal e depois diz para eu não praticar o mal, nós não temos um universo moral e nenhum Deus moral. Porque como é que ele cria o mal e diz para eu não praticar? Faça o que eu mando, não faça o que eu faço. Isso não existe. O versículo onde se tira a ideia de que Deus criou o mal, ele tem um problema de tradução. E aí, uma vez perpetuado esse problema de tradução, algumas pessoas concluíram com isso que Deus criou o mal. Eu vou pedir para o irmão Gilberto ler, porque ele lendo eu tenho mais segurança de que ele está com uma versão mais antiga, tá bom? Porque eu preciso dela para poder afirmar. Leia para nós Isaías 45. Isaías 45, verso 7. Ele vai ler, vocês acompanhem na versão de vocês. Bom, se tiver alguma pequena diferença, não se manifeste ainda, porque a pequena diferença pode ser justamente aquilo que eu quero comentar, e aí a gente confere mais adiante. Estão todos? Um minutinho, por favor. As meninas estão com a Bíblia aberta em Isaías 45, 7? Sim ou não? Sim. Irmã Tati? Não, mas pode ir. Ajuda a irmã Tati, por favor. Isaías 45, 7. As meninas não leiam, as meninas só ouçam, leiam só com os olhos, tá bom? Leia, irmão Gilberto, por favor. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Tudo bem? Então esse versículo, do jeito que está na versão que o irmão Gilberto leu, leva a crer que foi Deus que criou o mal, sim ou não? Tá. Só que leia desde do versículo 1 agora. 45, Isaías 45, leia desde o versículo 1 até chegar no 7. Assim diz o Senhor ao seu ungido, assim, a quem tomo pela sua mão direita, para abater as nações diante de sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, e editarei os caminhos tortos. Quebrarei os caminhos tortos? Editarei os caminhos tortos. Então já caiu por terra o ditado popular de que Deus escreve certo com linhas tortas. Primeiro ele ajeita as linhas para depois ele escrever, tá? Não preguem e nem ensinem por aí que Deus escreve certo com linhas tortas, não, porque o profeta Isaías vai ficar bravo, ele vai virar de bruxo no túmulo. Continua. Eu te darei os tesouros da escuridade e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome, por amor de meu servo Jacó,
e de Israel, meu eleito, eu a ti chamarei pelo teu nome. Custe o teu sobrenome, ainda que não me conhecesse. Eu sou o Senhor, e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheça, para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor, e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu sou o Senhor. Faço todas essas coisas. Faço todas essas coisas. Todas quais? Todas as que ele citou desde o versículo 1. Levantar Ciro, fazer com que Ciro vença os reis. E para vencer os reis não tem que ter guerra? Tem que ter guerra, não tem? Ciro não foi um guerreiro? Leia a história do rei Ciro. Ele foi um guerreiro, ele derrotou a Babilônia. E quando ele derrotou a Babilônia, ele libertou Israel do cativeiro. Então é disso que Deus está falando. Então quando Deus diz, repete para mim o verso 7. Eu formo a luz e crio as trevas. Quando ele diz eu formo a luz e eu crio as trevas, pense numa prova. Aleluia. Espera ele embora. Aí, vai com Deus. O barulho da música lá fora. Então pense numa prova de língua portuguesa. Como é que está aí? Eu formo a luz Eu formo a luz. e crio as trevas. Se cair antônimo, ou se o professor for mais moderno e usar a palavra antítese, se cair assim, antônimo de luz, ou antítese de luz, você pode colocar trevas ou escuridão, tranquilo? Sim ou não? Pode, né? Tá. Continua. Eu faço a paz e crio o mal. Se cair antônimo, uma antítese de paz, você pode responder mal? Não. Antítese ou antônimo de mal, de paz, é guerra. Acontece que a palavra